Vou começar a fazer a chamada. Ana Clara Ciotti, Breno, Bruna Bruno, Ciro, Cláudia, Dirceu, Franciele, Gabriel Rodrigues, Gabriele, Igor Martins, Jaqueline, Jomara, Kaique, Karen, Kênia Calderano, Laís Cavalar, Lara, Letícia Nascimento, Lohane, Luiz Gustavo, Márcio, Marcos Paulo, Maria Júlia, Mariana Correia, Mariuce, Matheus Gresce, Matheus Rodrigues, Michele, Moacir, Monique, Milena, Natália, Robert, Ronaldo Fidelis, Sávio, Stephanie e o Alisson. Alguém que eu esqueci de falar o nome? Ok. Mais alguém? Bom, eu separei aqui para vocês, eu até isso que eu vou reproduzir aqui para vocês, para facilitar e explicar a vocês como que funciona o nosso estudo, porque eu estou percebendo que alguns alunos estão com dificuldade para a ordem cronológica do nosso estudo. Isso porque a gente tem a aula síncrona e a aula assíncrona. Elas têm uma sequência de estudo a ser feita. Então, essas aulas assíncronas, elas devem ser estudadas, né, devem ser assistidas, para que você tenha sempre a referência para a aula síncrona da semana seguinte. Então, a gente faz uma aula síncrona na terça e, teoricamente, uma aula assíncrona na sexta. Sem essa aula da sexta, vocês não conseguem acompanhar aí a aula da terça subsequente, ok? Então, por isso, eu separei aqui um roteiro e quero mostrar para vocês um roteiro para facilitar aí a compreensão da parte da matéria em que a gente está. Então, eu vou abrir aqui o slide e vou reproduzir a minha tela para vocês terem uma noção. Vejam se vocês estão conseguindo ver, se está reproduzindo aqui a tela do meu
do meu computador, vocês conseguem ver aqui o slide, ok? Nesse slide, eu vou começar ele de trás para frente. Nesse slide, a gente tem um roteiro. E aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse roteiro, no seguinte sentido que eu vou explicar aqui para vocês. A gente tem aqui uma análise do que nós estudamos. Então, até agora, nós tivemos aula síncrona dos princípios da execução, e aí você tem duas aulas assíncronas, sujeitos processuais na execução e competência da execução, que está agora para sexta-feira, a competência da execução. Você precisa desse conhecimento de princípios de liquidação e de sujeitos processuais na execução para que você consiga compreender os títulos executivos. E, na sequência, você precisa compreender a competência da execução. Então, você tem aqui a ordem que nós estudamos, como se fosse aula presencial. A sequência de aulas seria conceito e classificação das sentenças, você teve liquidação da sentença, cumprimento de sentença, que nós começamos o estudo, princípios da execução, sujeitos processuais na execução, títulos executivos e competência da execução. Então, essa é a ordem que você deve assistir às aulas, ou pelo menos deveria ter assistido até agora. Então, fique muito atento nisso. Por que eu estou fazendo essa observação? Para que não gere em vocês uma confusão do que você está estudando. Porque a maior dificuldade em relação à execução, pelo menos no ensino remoto, é que vocês se percam naquilo que está estudando. Porque muitas das vezes, o que é cumprimento de sentença, princípio da execução, sujeitos, execução de título extrajudicial, execução de títulos judiciais, você se perde nisso, e ao se perder fica tudo mais difícil, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria passar específico para a turma de vocês. Muita atenção na sequência cronológica das aulas. E por que eu estou dizendo isso nas turmas dos sextos períodos? Porque quando eu abro a plataforma do YouTube, eu acompanho o número de visualizações das aulas. E, por exemplo, eu tenho 35 pessoas logadas aqui, teoricamente, 35 pessoas assistindo a aula síncrona. Mas eu não tenho o mesmo número de visualizações no espaço de período de um número considerável de alunos dessa turma. Então, o que significa é que as pessoas não estão assistindo às aulas assíncronas. E isso pode, no futuro, gerar uma dificuldade de compreensão da matéria. E o mais grave em relação a essa situação é que você não aprende o conteúdo. E isso é problemático demais. Problemático demais na minha visão. E isso está acontecendo de forma pontual, pelo menos na minha matéria, né, que eu posso dizer, com as turmas do sexto período. As demais turmas, sétimo e oitavo, eles estão assistindo mais às aulas assíncronas, ok? Porque você não pode associar a aula assíncrona com a ausência de aula que você estaria lá na faculdade. Então, fica aqui a minha observação em relação ao período que vocês teriam que estar na faculdade, pelo menos da minha matéria. Vocês deveriam estar lá de 7 às 8h40 e a aula assíncrona, se não me engano, é 26 minutos. Então, fica aqui essa observação. Eu compreendo todas as ponderações feitas aqui em relação ao Ciro, nós já até conversamos pessoalmente, eu compreendo, o Breno, mas fica aqui essa observação das aulas assíncronas da minha matéria para não gerar essa confusão, ok? Outra situação extremamente relevante que eu coloquei para vocês aqui é que eu separei, hoje à tarde, eu separei aqui um livro que eu utilizo para, entre um trabalho e outro, Moacir, depois eu respondo você esse ponto aí. Eu separei aqui um livro que eu utilizo em relação às súmulas, principalmente as súmulas do STJ. Então, eu coloquei aqui para vocês, nesse quadro esquemático aqui, nesse organograma, eu não sei muito bem
a nomenclatura, mas é um quadro esquemático aqui, uma sequência de súmulas do STJ. No quadro verde ali você tem os números da súmula do STJ. No quadro azul você tem a redação, a emenda da própria súmula. Então, eu separei isso porque são súmulas que eu acho extremamente relevante para que vocês leiam essas súmulas ou pesquisem essas súmulas no estudo nosso de execução, tá? Então, você tem aqui, no quadro verde, você tem súmula 205, 364, 549, 486, 27, 279 e 300. Essas súmulas foram separadas principalmente com o aspecto da penhorabilidade ou impenhorabilidade dos bens do executado, ok? E aqui eu gostaria de fazer uma observação muito importante quanto à questão de duas súmulas, que são a súmula 205 e 364, melhor, três súmulas, 205 e 364, essas súmulas, elas fazem referência à impenhorabilidade do bem de família do devedor e a súmula 549. Por que eu estou dizendo isso? É impenhorável o bem de família do devedor, do executado, ok? A definição de bem de família está lá na Lei 8.009 de 90. Porém, é penhorável e é válida a penhora, que é o que diz a 549, do bem de família que pertence ao fiador no caso de contrato de locação. Então, veja, você tem duas questões de princípios da execução, que a primeira questão é que há uma blindagem, a impenhorabilidade do bem de família do devedor, do executado. Porém, no caso de contrato de aluguel do fiador, essa penhora do bem de família é válida. Então, é basicamente a associação de três súmulas, 205, 364 e 549. Então, fica aqui essa observação quanto a esse quadro. E essas súmulas foram separadas, compatíveis com a incidência em questões na matéria que nós estamos estudando. Ok? Lembrando a vocês, para que não gere dúvida, posteriormente, mesmo que eu já tenha falado, todas essas súmulas que estão enumeradas no quadro verde, nesses quadrinhos verdes, são súmulas do STJ. Ok? Fica aqui a observação. Vamos lá. Há algumas questões aqui. Moacir, eu não me recordo se na turma do sexto B eu enviei os e-mails do exercício. Tá? Mas aí depois eu tenho que conferir, eu realmente não me recordo. Eu sei que alguns alunos não receberam uma correção, receberam um e-mail pedindo que identifique no assunto aula síncrona sextual. Porque senão o meu e-mail não consegue jogar para a caixinha do sexto A. Se não está na caixinha, eu não consigo corrigir, ou eu não olho para corrigir. Então é importante, aí eu vou aproveitar a sua pergunta, esclarecer para todo mundo, é importante que o assunto do e-mail seja simplesmente o mesmo título da aula síncrona que está aí no Meet. Aula síncrona sextual. Só isso. Não precisa pôr o nome, não precisa colocar seu nome, é só colocar aula síncrona sextual. Aí alguns alunos que não enviam com esse assunto, eu tenho que verificar uma a um, isso demora um pouco mais. Mas eu não sei dizer se a turma de vocês está com o exercício corrigido. Márcio Jomara, para aumentar aqui. Aí a gente vai cair de novo naquela situação. Desculpa, Bruno, só para interromper, eu vi pelo material que você tinha postado, os sujeitos processuais, eu não consegui ler, eu imprimi, eu sempre reduzo, nem reduzi, tentei aumentar, não consegui.
Eu não sei, o pessoal, no semestre passado, você deu uma matéria, a revelia, você deu ela você digitou no Word. Todo mundo elogiou, ficou legal. Tem gente que gosta de imprimir e fazer anotações. Enquanto você vai falando, a gente vai anotando. Anotar no caderno demora mais, mas é a saída que a gente tem. Eu não sei, para fazer slide, se é mais fácil, se é mais difícil, se no Word seria mais fácil, que no Word a gente consegue aumentar a letra. Entendeu? Não sei se, né, se atrapalharia, não sei se mais alguém. Eu vi pelo material que você tinha postado, esse aí eu estou vendo agora, eu acho que você postou agora de tarde, né? Que o outro eu imprimi, os sujeitos, então logo ali no princípio que você fala do polo ativo e o polo passivo, o ativo, a letra é bem pequenininha, eu tive que fazer uma ginástica aqui, mas eu achei, isso aqui agora tá pequena a letra, mas eu imprimi, eu abri separado aqui, aí eu tô conseguindo ver, mas não tô conseguindo seguir na sua aula aí. Entendi. Para mim não tem problema não, eu transformo em Word. Ele só fica nesse formato porque, na verdade, é um material que era para projeção, né? E ele acaba sendo um material para projetar, mas não tem problema não. Eu não sei se eu consigo deixar ele em Word, mas eu salvo em PDF com a letra maior, eu acho que atende perfeitamente. Não, eu posso colocar os demais assim, tá? É porque tem gente que gosta de imprimir. Eu, por exemplo, gosto de imprimir tudo. Quando é slides, às vezes é uma folha enorme para duas linhas só, entendeu? Mas eu não quero dificultar. Eu sei como é difícil gravar uma aula, mas não, mas assim, para acompanhar. Não tem problema não. Eu tento aqui de alguma forma salvar em Word. Se eu tiver dificuldade, a Lara fica encarregada de me ajudar nisso. Ela está ouvindo. Nossa, ela vai me matar. Ela fica responsável por me auxiliar. Mas eu não tem problema não. Se for para facilitar, a gente tenta aqui depois. Esse material não tem como eu refazer, porque já está salvo no estudo dirigido. Mas eu consigo aí nos demais colocar, tá? Boa dica aí, eu acabo utilizando isso nas outras turmas, porque eu acredito que muita gente tem meio que vergonha de fazer alguma ponderação. Então, aí, o que é bom para uma sala acaba sendo bom para as outras. Então, eu coloco isso também nas outras salas. Tá joia? Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. O Alisson perguntou. Eu vou escrever o número da lei aqui, a 8009, tá? De 90. 1990. É a lei do bem de família. Ok? Então, pessoal, aqui tem as súmulas. E aí, a gente vai... E aqui eu vou ter que diminuir um pouco. E a gente vai para o estudo, então, dos... Deixa eu só fechar aqui. Nós vamos para o estudo, então, basicamente, dos títulos executivos. Quando a gente estuda os títulos executivos, nós precisamos, então, fazer um feedback de tudo aquilo que nós estudamos. Então, olha só, nós classificamos a sentença, okay? Nós conceituamos o que seria sentença, e depois nós estudamos o seguinte, eu peguei a caneta aqui, eu lembro que era a caneta, e fiz o seguinte, a parte da caneta, essa parte da caneta, é a fase de conhecimento. A tampa da caneta é a fase de execução. Então, hoje, a nossa sistemática processual é um processo sincrético, em que ele reúne, no mesmo procedimento, ele reúne a fase de cognição e a fase de execução. Entre essas duas fases, e aqui eu especifiquei, arredei um pouquinho a tampinha, entre essas duas fases a gente tem a liquidação de sentença, que é o objeto de um dos nossos exercícios de hoje. Essa liquidação de sentença, ela faz o quê? Ela torna um dos requisitos formais do título executivo. Então, é a partir da liquidação de sentença que eu começo a fase de cumprimento de sentença. O que nós vamos estudar, e é o que nós já estávamos estudando, é os títulos executivos judiciais, porque nós estudamos no cumprimento de sentença os títulos executivos judiciais e o processo autônomo, que são os títulos executivos extrajudiciais. Então, nós temos duas espécies de títulos executivos. Quando a gente está diante de título executivo judicial, nós tratamos a fase
de execução, dentro do processo sincrético, como sendo cumprimento de sentença. Quando nós estamos diante de um título executivo extrajudicial, nós tratamos como um processo de execução autônomo, e aí vocês já sabem, lá pelo 785, que eu posso também optar por ingressar com ação de conhecimento, mesmo tendo um título extrajudicial. Isso, rapidamente, é um resumo das nossas aulas síncronas. E aí, ao estudar essa diferenciação entre a fase de execução, cumprimento de sentença, e os títulos executivos extrajudiciais, nós começamos um estudo da teoria geral da execução. Nós começamos com os princípios da execução, sujeitos da execução, competência da execução, e passamos agora ao estudo dos títulos executivos judiciais. Então, o objeto da nossa aula hoje é os títulos executivos judiciais, quando nós estamos dentro do processo sincrético da fase de cumprimento de sentença. Então, esse é o nosso objeto de estudo na aula de hoje, ok? Qual material? Esse que está projetado ou o próximo? Porque esse aqui está com o nome de roteiro. É só um roteiro de aula. O material vai se seguir. Esse do roteiro está com problema, não tá abrindo. Sim. A turma anterior já havia me explicado, porque não, beleza. eu salvei no formato que eu uso no meu computador, e não no formato do PowerPoint. Aí ele não está abrindo. Tá joia? Mas eu vou ter que salvar ele em PDF e disponibilizo no grupo para vocês. Ok. Tá? Bom, aí, pessoal, nós temos aqui, então, eu troquei toda a base principiológica da execução. Então, isso é um estudo que nós já fizemos e passamos agora à análise pontual dos títulos executivos judiciais, ok? Então, o nosso estudo da aula de hoje é que nós pegamos o artigo 515 do CPC e vamos pontuar cada um dos seus incisos e cada um dos títulos executivos judiciais, ok? Então, eu vou pedir a algum aluno que coloque para mim, o Kaique, que ele coloque para mim rapidamente o caput do artigo 515 do CPC, enquanto eu troco aqui o material. Vejam para mim se o slide aparece de forma clara para que todos consigam ver. Ok? Então, o slide está aparecendo para vocês aí, de forma clara, que todos possam ver. Eu ampliei aqui. Esse material é o que está disponível lá como material didático. Ok? Sim? Então, nessa primeira parte aqui, ó, é exatamente o que estava projetado no slide com o nome de roteiro. Bom, aí nós temos ainda nessa perspectiva do estudo dos títulos executivos judiciais, aí eu vou voltar para a minha caneta e aqui vou separar de novo a fase de conhecimento da fase de execução. Nós temos aqui nessa junção, tá? Não sei se é possível ver aí pela câmera, mas nessa junção aqui, ó,
Nessa junção eu tenho a liquidação de sentença. Aí, o que mais gera dúvida no aluno da graduação é com que se objetiva a liquidação de sentença. A liquidação de sentença ela é voltada com um momento processual, com qual escopo, com qual objetivo? Bom, aí nós temos o artigo 786, que o artigo 786, ele traz para nós aqui os requisitos formais do título executivo judicial. Ora, então você tem uma informação. O título executivo judicial, ele tem aqui, para que se configure a obrigação, então, para que configure a obrigação inserida no título executivo judicial, é necessário esses 3 requisitos associados. Então, são eles: certeza, liquidez e exigibilidade. Então, se eu pergunto aos senhores que já estudaram liquidação, sentença, lá na aula assíncrona, eu pergunto aos senhores qual a finalidade ou qual o objetivo da liquidação do título executivo judicial. É preencher um dos requisitos formais para a formalização da obrigação inserida naquele título executivo judicial. Então, percebam, lá do artigo 786, eu vou pedir que, por gentileza, que coloquem o artigo 786, vocês vão perceber que na parte final do caput do 786, enquanto alguém coloca para mim, na parte final do caput do 786, ele traz aí a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Então, não é possível o cumprimento de uma sentença em que o título executivo não for liquidado. Ok? Então, tá lá. O Kaique colocou para a gente. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação. A obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Então, você tem 3 requisitos do 786 que torna o título que passível de ser executado. Então, são esses requisitos que devem estar associados, somados, certeza, liquidez e exigibilidade, para que o título possa ser executado, eu possa ingressar com o cumprimento de sentença, conforme o caso utilizado em sala de aula. Então, aqui, voltando para a caneta, sem essa fase de junção da cognição com a execução, essa fase que reúne aqui, ó, os dois, eu não consigo iniciar a fase de execução. Então, esses são os requisitos formais em que o título deve possuir para que ele possa ser executado. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Bruno. Sim. Dúvida. Eu tenho... O cumprimento de sentença, ele é antes da liquidação? Não. O cumprimento de sentença ele é posterior à liquidação, porque para você entrar com o cumprimento de sentença como fase, o título tem que ser certo, exigível e líquido. Então você deve liquidar ele antes. Entendi. Outra coisa, você vai comentar sobre o exercício? Sobre o último exercício? O que eu ainda não tenho certeza, se eu corrigir? É. Posso, ao final da aula, comentar, mas por quê? É porque lá, o caso que você pediu lá, você pede em fase de cumprimento de sentença, porque aí a minha dúvida era, se o artigo 774, porque eu li na doutrina, que o 774 só incide em fase de execução. Mas eu entendi o fase de execução como execução do cumprimento de sentença. Aí, porque aí a sua pergunta era, o fulano de tal lá que eu não lembro o nome, deve arrolar bens? A penhora? Tá lembrado? Sim, eu lembro. Então, aí, de acordo com o 774,
o inciso 5, se ele não arrolar, ele comete ato atentatório à dignidade da justiça e tal. Só que se eu entender que a execução que menciona na doutrina é a fase de execução, a última fase, no caso, igual você fala aí do processo sincrético, que é a fase de conhecimento, liquidação, e a execução, provavelmente dita execução mesmo, eu não posso arrolar bens. Assim, lá não preciso de arrolar bens. Então, lá no exercício, o que significava? Lá no exercício, nós já estávamos numa fase mais adiantada do que aqui. Aqui eu estou entre o trânsito em julgado da sentença e o início da fase de execução. Lá naquele processo, ele fez o seguinte, ele pediu que fosse utilizado, já era um título que já estava sendo executado, portanto, já era um título certo, líquido e exigível. Era um título judicial, uma decisão judicial. Ele já havia preenchido os requisitos formais, e aí a parte exequente pedia ao juiz a utilização de ferramentas de execução. Penhoras, lá do 835, aquela sequência, em que primeiro buscava dinheiro, depois veículos, e aí ele disse o seguinte, se não achar dinheiro e não achar veículo, eu quero que intime o devedor para que apresente os seus bens. Se ele não apresentar seus bens, ele deve incidir, aí no inciso 5º, que você fez referência, do 774, por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade. O exercício era, o ônus da localização dos bens é do exequente ou, com base no princípio da lealdade e da boa-fé processual, o devedor deve apresentar seus bens. Então, o exercício era basicamente para você analisar se a localização de bens é ônus do exequente ou, pelo princípio da lealdade e da boa-fé processual, o exequente pode simplesmente pedir ao juiz que ele indique bens passíveis de penhora. E a menor onerosidade fazia referência exatamente a isso. Ora, o devedor tem que apresentar os seus bens? Isso é extremamente oneroso ou não? Porque para o devedor, todos os bens que ele possui é relevante. Senão ele não os tinha. Entendi. Então o exercício girava, agora pegando um pouco do exercício, que eu já respondo, o exercício pegava basicamente pelo seguinte, o fato de o devedor apresentar os seus bens só se justificaria quando há indícios suficientes para o juiz da ocultação de patrimônio. O fato de não achar dinheiro, não achar carro, não significa ocultação de patrimônio. Ok? Então, eu até acho que é possível aplicar esse pedido de apresentação de bens em casos em que se comprove nos autos a ocultação de bens por parte do devedor. Porque, caso contrário, seria extremamente oneroso exigir que o devedor ficasse apresentando seus bens e que o credor escolhesse qual que ele quer. Do D, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá? Então, basicamente, o exercício seria isso. Já que o 786 é um momento anterior a esse. É um momento em que você está preenchendo os requisitos formais do título daquela decisão judicial para iniciar o cumprimento de sentença. Então, quando eu digo 786, é que o título, para iniciar esta fase, que é a tampa da minha caneta, ele deve ter certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza está configurada no trânsito em julgado. E aí, já explicando para todos os alunos, a certeza é que aquele título é certo, ele é imutável, tá? Fazendo uma ressalva da possibilidade de execuções provisórias, ok? Mas isso nós vamos falar um pouco para frente. Mas a certeza estaria configurada no trânsito em julgado. A liquidez estaria na delimitação do quanto debeatur, aquilo que se deve, já corrigido e delimitado. E a exigibilidade, vocês devem fazer uma análise contrária a senso. Há algo nesse processo que suspende a exigibilidade?
como sendo um requisito negativo da exigibilidade se não tem nenhuma suspensão da exigibilidade. Se tem certeza e se você acaba de liquidar, delimitar o quanto debeatur desse título executivo, ele está com seus requisitos formais totalmente preenchidos nos termos do 786 para iniciar a fase de cumprimento de sentença. Ficou claro, Moacir e demais alunos? Por gentileza, me respondam aí. Sim, sim. É que eu confundi, você entendeu a minha dúvida? Ou execução com execução do cumprimento de sentença? Sim, eu entendi. Bruno, eu tinha entendido o seu exercício errado, na verdade. Na verdade, eu não sabia também desse negócio de ocultação do patrimônio, que ele só poderia alegar. Eu não tive essa maldade que você teve, na verdade. Mas assim, eu fiz uma análise como se fosse o gabarito. Mas aí você poderia, aquilo que era extremamente oneroso, porque eu acho que no exercício eu faço uma observação sobre o princípio da menor onerosidade e lealdade processual. Eu falo, olha, está inserido essas três referências dos princípios. Você conseguiria responder por essas três referências. Breno e Robert, eu não entendi a frase de vocês. Breno, Robert? Assim. Bom, mas aí, pessoal, ficou claro essa primeira parte aqui em relação a essas questões dos requisitos formais do 786? Tudo bem? Bom, outro ponto de extrema relevância para nós aqui nesse momento é que eu quero fazer uma observação quanto ao estudo ainda, pegando um gancho das aulas passadas, da seguinte ideia. Nós estudamos, lá em classificação de sentença, e nós vamos precisar disso aqui, nós estudamos a sentença meramente declaratória, sentenças constitutivas e sentenças condenatórias. Isso utilizando aquela corrente doutrinária tríade. Então, eu tenho sentença meramente declaratória, constitutiva de direito e sentença condenatória. Quando eu estou falando de cumprimento de sentença, quando eu estou estudando os títulos executivos, eu falo, então, dentro das sentenças condenatórias. E essas sentenças condenatórias, elas se dividem em obrigação de fazer, está aí projetado para vocês na tela, obrigação de fazer, obrigação de não fazer e entrega de coisa. Então, vejam que quando eu coloco essas 4 subespécies aí, eu estou dentro do campo de análise da sentença condenatória, ok? Então, tenho lá sentença condenatória. Bom, dentro da sentença condenatória, eu tenho, então, essas 4 possibilidades. O que surge, então, um posicionamento doutrinário do STJ que é extremamente relevante para nós, é quando nós estamos diante de uma sentença meramente declaratória. A sentença meramente declaratória, é possível executar essa sentença meramente declaratória? Porque nós já estamos com o slide projetado, com o texto projetado, nessas subespécies aqui da classificação sentença condenatória. Bom, vamos dar uma olhada no posicionamento do STJ. Para o STJ, é possível a execução de sentença meramente declaratória. E ele faz uma alusão, vocês vão perceber da leitura que está aí projetado na tela, ele faz uma alusão ao fisco, quando nós estamos diante de uma decisão meramente declaratória, em que você pode executá-la
pedindo, por exemplo, compensação de crédito. Está aqui a transcrição do posicionamento do STJ quanto à possibilidade da sentença meramente declaratória ser objeto de execução, de cumprimento de sentença, ok? Está aqui toda a explicação para vocês. Então, a posição do STJ é de que é possível sim. E aqui, na nota de rodapé, vocês vão perceber que tem um informativo 422 do ministro que já faleceu, Teori Zavascki, que trata, e é essa a transcrição, que trata desse tema. Então, é importante que vocês leiam essa parte do texto para que vocês tenham essa referência extremamente importante aí para o estudo de vocês. Então, quando a gente fala dos títulos executivos que sofrem ou que permitem a fase do cumprimento de sentença, nós estamos diante, então, das sentenças condenatórias, que se dividem em obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia, como também, em casos excepcionais, o STJ entende que a sentença meramente declaratória também permite esta possibilidade. E aí, eu quero que o Kaique coloque para mim aqui o artigo 775, por gentileza, Kaique. Ok. Colocado isso, a gente passa agora à análise e deixa esse artigo aí para que a gente possa dar sequência. Antes de pegar esse artigo, eu quero mostrar para vocês um quadro esquemático que eu coloquei no material. Esse quadro esquemático que vocês estão vendo aí, esse quadro esquemático, ele tem um resumo de forma bem sucinta, bem esquematizada, do nosso estudo de teoria geral da execução, até o presente momento. E eu faço uma observação e quero deixar consignado aqui na gravação da aula essa observação. Veja que no material eu coloco aqui, ó, a referência dos artigos no quadro esquemático está desatualizado. O que significa? Esse quadro esquemático é um quadro que eu utilizo para a compreensão das fases e da análise de competências e ações executivas, e é de um livro um pouco mais antigo, antes da reforma do CPC. Porém, você deve riscar aí os artigos, porque os artigos estão desatualizados, ok? Mas é importante que você conheça esse quadro, tenha uma visão geral desse quadro, porque ajuda muito no estudo de vocês quando se está falando de execução, ok? Então, eu coloquei aqui parte do livro, pela própria foto, vocês veem que o livro é antigo, Teoria Geral da Execução, Tutela Executiva, é um conceito que nós já trabalhamos, competência, e as ações executivas. Dentro das ações executivas, veja que ela pode ser promovida como mera fase do processo, e aí nós estamos falando dos títulos executivos judiciais, como também em processo autônomo nos títulos executivos extrajudiciais. Coloquei os princípios, e aí os princípios, lembrando que o Kaique colocou para nós da disponibilidade, muita atenção com o artigo 775 da disponibilidade, um número exagerado de questões com alto índice de erro sobre a disponibilidade, então é importante que você analise o 775, patrimonialidade, efetividade da execução e menor onerosidade. Vejam que esse quadro esquemático está com os princípios específicos da execução, ok? Lealdade processual e boa-fé processual são princípios de todo o processo, independente da fase, ok? E aqui, as condições da ação executiva, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para a causa. Então, vejam que esse quadro esquemático trata uma visão geral da execução para nós. E eu fiz questão de reproduzir aqui, mesmo com os artigos desatualizados, para que vocês possam acompanhar. Ok? Kaique, por gentileza,
Aqui vocês vão encontrar a sequência, tá vendo? Pressupostos, obrigação, aí você tem espécies de título, que são os nossos títulos executivos do artigo 515, pessoal. Aqui, ó, teoria geral da execução, espécie de título. Título judicial, quem imprimiu, igual a João Mário está estudando, já pode riscar o 475M e colocar 515, que são os incisos deles, são os títulos executivos judiciais que nós estudamos hoje, ok? Esse aí a gente não imprimiu porque é o que deu o problema, não é? Não. O que deu problema foi o roteirinho lá, só com... Mas esse eu também não consegui, não. O meu aqui só apareceu as súmulas. Quando eu fui imprimir, só apareceu aquelas súmulas do você postou. Vou até olhar aqui de novo, vou olhar e te falo. Tá, joia, porque esse aqui eu acho que eu coloquei ele em PDF, mas aí eu corrijo lá. Mas as súmulas são os roteiros, né, Bruno? Oi? A súmula faz parte do roteiro, né? A súmula faz parte do roteiro. O que deu problema está com a nomenclatura de roteiro. O outro está como material didático mesmo. Mas aí, enfim, a gente verifica isso depois. A Jomara vai me dar um retorno aí, porque a outra turma só falou do roteiro. Não me falou desse, não. Então pode ser que esse também tenha problema. Tá ok? Aí, ao longo da aula, você me chama aqui, Jomara. O material didático só aparece aquele primeiro quadro que você colocou, das súmulas. Esse de baixo aqui não, né? Esse daí não aparece. Tá, eu vou corrigir isso amanhã na parte da manhã. Beleza. E peço para avisar no grupo da sala, porque se deu problema na de vocês, deu na outra também. Tá joia? Mas aqui, ó, vocês estão acompanhando pela apresentação aqui, vejam nesse quadro aqui, hoje, o que nós estudamos hoje, e eu já vou pedir o Kaique que coloque o caput, só o caput do 515. Esses são os incisos do 515 que nós vamos estudar, ok? Então, vejam que esses são os títulos judiciais que nós estamos estudando. Então, veja que o nosso estudo, ele está aqui, ó. Eu disse um pouquinho, ó, obrigação, certa, líquida e exigível, tá? Inadimplemento do devedor. Então, com esse quadro esquemático, pessoal, vocês conseguem ter uma visão mais ampla de todo o nosso estudo e nós vamos estudar ele pontualmente, tá ok? Então, o Kaique vai colocar para mim o caput do 515. Pode também já colocar, Kaique, o inciso primeiro. O inciso primeiro, que é o mais tranquilo aí para nós. Isso. São títulos executivos judiciais. Vem aqui o rol. Tá vendo aqui? Eu vou deixar aqui o rol. Bom, decisões condenatórias. Estão vendo aí no inciso primeiro? Na verdade, o inciso primeiro traz o quê? Sentença condenatória. Nós estudamos na corrente trinária, nós estudamos o quê? Meramente declaratória, constitutiva e condenatória. No inciso primeiro, ele traz a definição, né, da sentença condenatória. Aí eu pergunto aos senhores, se você analisar no rol do 515, você não vai encontrar decisões meramente declaratórias. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar decisões condenatórias. Exigibilidade, a obrigação de pagar a quantia certa, de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Entenderam por que é importante o estudo do informativo 422, que trouxe para os senhores a possibilidade de execução de título judicial em sentença meramente declaratória, lá no julgado que foi relator o ministro Teori Zavascki? Por que isso é importante? Porque se você pegar o CPC e ler o 515 inciso primeiro, você foca só nas classificações aqui dentro da sentença condenatória. Mas você já sabe, no final da nossa aula, que você pode também executar uma sentença meramente declaratória, conforme previsto pelo STJ, ok? Então, fica aqui a observação nesse inciso. O Kaique vai colocar para a gente, mas eu já me adianto, o inciso segundo e o inciso terceiro. O inciso segundo fala de homologação de autocomposição judicial e o inciso terceiro fala de homologação de composição extrajudicial.
Enquanto ele coloca esses dois, ele já colocou, você vai olhar pela projeção da tela e vai perceber que tem um errinho material aqui no meu slide. Porque aqui é inciso segundo, ó, onde está aqui, e saiu primeiro, tá? Então aqui você vai acompanhar, que é o inciso segundo. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Todos vocês sabem disso. A galera que já faz estágio, e alguns de vocês já fazem estágio, nada mais é do que a mediação e a conciliação que foi homologada por decisão judicial. Ok? Até aí, beleza. Ah, o cara leu o inciso segundo, por decisão homologatória de autocomposição judicial. Mas aqui vem as observações pertinentes. Primeira situação pertinente. É muito importante que você que esteja fazendo estágio perceba que vamos imaginar que isso aqui é uma ata de audiência, de conciliação ou de mediação. Ela é um título executivo judicial a partir do momento que ela foi homologada por decisão judicial. Então, ela adquire esse status quando é homologada por decisão judicial. E outra observação relevante é que se você olhar o meu material, vai perceber que está grifado a palavra decisão. Por que o legislador colocou decisão e não colocou sentença homologatória de autocomposição judicial? Porque a decisão pode ser sentença, ela pode ser decisão interlocutória e ela pode ser também decisão monocrática do relator. Então, ela pode ser sentença, decisão interlocutória, acórdão ou decisão monocrática do relator do recurso. Vamos ao artigo e o Kaique já vai colocar isso para a gente aí rapidamente, que é o 932, inciso 1º. Enquanto ele coloca o 932, inciso 1º, eu vou fazer um breve comentário com vocês de que situação interessante. No Tribunal Regional do Trabalho, no 2º grau, existe uma central de conciliação. Ou seja, um processo que já teve sentença, 1º grau, as partes recorreram ou a parte recorreu, o relator do recurso recebe o recurso, o relator, ele recebe o processo e designa uma audiência de conciliação. E aí você vai ver no chat aqui que o 932 trata exatamente dessa hipótese. Olha o que está dizendo. Incumbe ao relator, quando for o caso, homologar a autocomposição entre as partes. Então, é possível uma autocomposição lá no 2º grau, é possível uma autocomposição no 2º grau, em que ela será homologada pela decisão monocrática, decisão do relator, ok? Então, perceba que o legislador optou pela palavra decisão, porque a decisão é uma definição ampla do que simplesmente delimitar em sentença. Ok, pessoal? E aqui fica este ponto relevante para os senhores. Outro inciso, que é o inciso 3º, é a homologação de autocomposição extrajudicial. E aqui você precisa de ter na sua mente o conceito de jurisdição voluntária. Por que o conceito de jurisdição voluntária? Porque imagine, as duas partes, eu e o Kaique, resolvemos fazer um acordo, uma autocomposição extrajudicial. Beleza. Mas nós dois, vou repetir, nós dois decidimos pegar esta autocomposição extrajudicial e submeter ao Poder Judiciário, para que ela se torne um título executivo judicial. Ok? É possível isso através da jurisdição voluntária? Sim, é possível. Porém, o STJ faz uma observação. O Poder Judiciário não pode configurar ou não pode se delinear como um mero cartorário de acordos extrajudiciais, em que as partes fazem um acordo e leva para simplesmente ter a chancela do Poder Judiciário. E aí, ele faz uma observação
quanto ao artigo 785, em que delimita o interesse de agir. Por que que ele faz essa observação do artigo 785? Porque há uma necessidade de que as partes tenham interesse de agir, justamente para que o Poder Judiciário não sirva de mero cartorário das autocomposições extrajudiciais, ok? Então, com isso, a gente analisa esses 3 incisos. E para a gente encerrar essa aula, eu falo da sentença penal condenatória transitada em julgado, em que o Kaique vai colocar para nós o artigo 65 do Código de Processo Penal. E de antemão eu já pergunto aos senhores, das hipóteses previstas no Código de Processo Penal, no artigo 65, trata-se de qual configuração jurídica as previsões do 65 do Código de Processo Penal? Tá aí, ó. O que configura isso lá na teoria do crime? Ó, galera aí que ama penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. O que configura isto no penal? Vamos lá, pessoal. Senhores? Excludente da ilicitude, isso aí, ok? Então, vejam o que o artigo 65 está dizendo para a gente. Nessas hipóteses, e somente nessa hipótese prevista aí, a sentença enquadrar nas excludentes de ilicitude faz coisa julgada no cível. Nas outras hipóteses, você pode o quê? Executar no cível uma sentença penal que fixa um quanto indenizatório. Ok? Então, muita atenção com isso. Excluindo as hipóteses do 65, nós temos o quê? A possibilidade de se executar uma sentença penal que fixou um quanto a ser pago aí no aspecto indenizatório. Lembrando a vocês que eu faço uma reprodução também aqui no material, colocando outro informativo do STJ para que vocês possam ler e fiquem atentos a esta reprodução, ok? Então, muito importante. Oi? Não entendi. O 785 está ligado ao interesse de agir, não? 785 foi quando eu falei do interesse de agir para que o... Ah, beleza. Beleza. Tá joia. Tudo bem? Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida até o momento em relação à matéria? Alguma dúvida, pessoal, até o presente momento em relação à matéria? Por gentileza. Ok? Vou explicar para vocês o exercício dessa semana. E vou pedir de antemão que coloquem no grupo de WhatsApp da sala de vocês o exercício. Eu vou colocar as questões aqui e, em seguida, eu explico cada uma delas para não gerar dúvida, tá? Para não criar embaraço. Essa semana a gente tem 2 exercícios para fazer. Só um instante que eu vou pegar aqui a redação.
Deixa eu só um instante que eu vou conseguir. Prometo. Ah, achei. Vou colocar aqui no grupo e pedir a alguém que coloque no grupo da sala. Então, vamos lá. Quando você olhar o material, você tem um material no estudo dirigido 2.2, você vai encontrar lá um exercício. Está lá com a nomenclatura de exercício. O que significa? Eu peguei uma sentença, ela já estava no SIGA com a nomenclatura, e você vai pegar aquela sentença e vai liquidar aquela decisão. É um acordo, melhor dizendo. Você vai pegar aquele acordo e vai liquidar ele para mim. Eu já faço algumas observações no próprio exercício, que você vai precisar, para fazer o cálculo, a liquidação daquela decisão, você vai precisar de ter a referência do artigo 292 do CPC. E eu peguei a modalidade cálculo. Então, você vai pegar a decisão, lá é uma sentença, uma decisão, melhor dizendo, um acordo condenatório. Então, é um acordo, um segundo grau, né? Condenatório, condenou o réu a pagar uma quantia. Quando ele condenou a pagar uma quantia, você precisa liquidar essa quantia. Você vai precisar fazer os cálculos da liquidação para que esse título se torne preenchido os seus requisitos formais. A decisão, a sentença, nossa senhora, só fica na minha cabeça mesmo. O acordo está disponível no SIGA, no estudo dirigido com a nomenclatura de exercício, lá no material didático, ok? Para ficar mais fácil. A segunda questão é matéria da aula assíncrona e é uma pergunta bem direta. Você deve definir para mim a competência para a execução de sentença estrangeira homologada pelo STJ, ok? Então são esses dois exercícios, tá aí o e-mail e o prazo para vocês me enviarem. Não esqueçam do título do e-mail, lá no assunto. Você vai colocar aula síncrona sexto A. Mais nenhuma outra informação no assunto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação ao exercício? Por gentileza, me responda para que eu possa fazer a chamada e encerrar a aula. Tranquilo? Ótimo. Ok. Vamos lá, a chamada. Vocês respondam presente. Quem quiser, fique à vontade para desligar. Eu me comprometo depois a revisar essas questões do material desse estudo dirigido, porque, ao que me parece, eu salvei em algum formato diferente, enfim. Bom, não é novidade que eu não tenho muita trato com tecnologia, mas eu corrijo isso em tempo para não dificultar aí o estudo de vocês, ou ao menos não atrapalhar, né? Já é o mínimo. Tranquilo? Então, quem quiser, responde a presença e pode sair da aula. Tenha uma boa noite a todos. Obrigado pelas dicas, pelas orientações aí e pela participação. Ok? Então, vamos lá. Ana Clara Ciotti, Breno, Bruna, Bruno Barros, Ciro, Cláudia, Dirceu, Franciele, Gabriel, Gabriele, Igor Martins, Jaqueline, Jomara, Kaique, Karen, Kênia, Laís Cavalar, Lara, Letícia, Lohane, Luiz Gustavo, Márcio Dias, Marilce, Matheus Gressi, Matheus Rodrigues, Michele, Moacir, Monique, Milena, Natália, Robert,
Ronaldo, Sávio, Stephanie e o Alisson. Quem ainda permanece? Boa noite. Marcos Paulo, coloquei presença. Hein? Mariana também, lancei presença. Guilherme, eu percebi isso, mas aí eu não consigo trazer seu nome de uma chamada para outra, entendeu? Realmente isso. Vai preenchendo aquele formulário até alguém resolver isso. Porque, assim, se depender de mim, pode me mandar um zap que eu resolvo. Mas é porque eu não consigo tirar seu nome do sexto A, do sexto B e colocar no sexto A, entendeu? Eu realmente não consigo. Mas o que tiver ao meu alcance, pode contar comigo. Tá joia?